Eu vos saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Meus amados, reconheço que não mereço a vossa atenção, mas a palavra de Deus, o Eterno, requer com certeza todo o nosso QI. Meus queridos, estamos vivendo os últimos segundos nesta terra. Breve vai acontecer algo extraordinário. O arrebatamento dos fiéis, da igreja. Quando se trata da igreja, não é o templo de pedra, de concreto, somos nós. Jesus, ele disse: ide e prega o evangelho a toda criatura, e aqui está cheio. Está lá em Marcos 16, o verso 15. Meus queridos, temos que ter o maior cuidado com a nossa vida. Vocês sabiam que todos nós somos eternos? Ah, mas eu vou morrer. Verdade, a carne. Mas o que está dentro de vocês e de mim é eterno. Tem um espírito dentro de vocês, do tabernáculo chamado carne, do corpo humano. Esse espírito, ele é eterno. Agora temos que ter, com certeza, cautela. Para que lugar vai esse espírito? Vai para Deus? Ou vai ficar isento de Deus para sempre? Aí onde está o perigo? Há quem diga: meu querido, quando eu morrer tudo acabou, 7 palmos de terra vai me cobrir. Que hoje nem mais 7 palmos não é mais, né? Porque às vezes acontece que alguém ainda lá embaixo não morreu, e alguém acha que morreu em terra, para ver se o camarada sobressai. Aí estão botando menos terra. Mas eu quero vos dizer que são 2 caminhos eternos. Um ao céu e outro ao tormento eterno. Temos escolha. Portanto, quando a gente partir daqui, o nosso espírito não fica vagando na terra, não. Procurando um destino, também não. Segue-se direto para Deus, que a Bíblia chama, com certeza, o lugar de descanso. E o outro lado é um lado separado, que a Bíblia chama de um lado isento de Deus, da glória de Deus, e vai aguardar o juízo naquele lugar até chegar o dia do arrebatamento. Depois do arrebatamento tem 7 anos, que é a boda do Cordeiro. Depois de mais 7 anos de festa tem um milênio. Depois do milênio, aí diz a Bíblia que agora vai tocar a trombeta. Deus, ele vai julgar com equidade e justiça quem matou, quem roubou, quem estrupou, quem deu no pai, quem deu na mãe, quem andou na mentira, quem andou na traição, quem andou em uma vida de pecado. Aí a Bíblia diz que agora o inferno, que quer dizer sepultura, Seol ou Tártaro, onde está aqueles corpos danificados, o Espírito vai voltar para eles. E diz a Bíblia que a sepultura abrirá a sua boca. O que é sepultura? Cemitério. Que é chamado na tradução da Kabbalah ou da Torá, a Bíblia original hebraico, é chamado de, em outras traduções, que veio João Ferreira de Almeida na nossa Bíblia Sagrada e colocou lá inferno, mas no original não é inferno, é sepultura, Seol, Tártaro ou Gehenna, ou Seol. Para que vocês entendam. Então a Bíblia diz que agora vem o julgamento, aí vai se cumprir a Bíblia Sagrada, lá em Eclesiastes 12 e o verso 14. E eu trarei a justiça, eu trarei à tona tudo que praticaram de mal, de ruim e de bom. Eu trarei a juízo todos os perversos para o julgamento. Aí vai se cumprir este versículo. Aí vai para Apocalipse, é o cumprimento geral. Apocalipse no capítulo 20, o verso 11 a 15. Eis que vejo o grande trono branco, que está sentado sobre ele, de cuja presença foge a terra e o céu, e não se encontra lugar para se esconder. E eu vejo grandes e pequenos. Quando a Bíblia diz grande, são pessoas letradas, PhDs, doutorado, mestrado. Grandes e pequenos. Pequeno, pessoas neófitas, sem cultura, que hoje mora perambulando pelas ruas, debaixo de marquise de prédio, onde alguém chama de esmoléu ou vagabundos, em algumas linguagens, algumas pessoas, por falta de conhecimento, até fere. E nem todo mundo que está na rua
tem pessoas que também não é tão delinquente, nem é marginalizado. Às vezes que não tem onde morar, às vezes perdeu um ente querido, perdeu o QI, ficou um pouco desequilibrado e vai morar na rua. Então, quando a Bíblia trata de grandes e pequenos, é esses dois lados da história. Aí segue dizendo, e eu vejo os livros, plural, e ainda outro livro, singular, único, o da vida, olha, o da vida. Aí diz, e eu vi quando o mar não é com A, acento no A, nem é mar, sabe, pessoas má perversas, não, mar com R, mar salgado, mar com água. Eu vi quando o mar devolver os mortos, e também o inferno, que na tradução original, o Seol, Tártaro, Gênena, devolveram os corpos, e cada um foi julgado segundo as suas obras, ou as segundas obras. Aí ele diz, e eu vi quando eles foram lançados no lago de fogo e enxofre, porque no livro da vida o nome deles não estava escrito. Lago de fogo e enxofre. Esse lago de fogo e enxofre, em outras traduções no original, significa a ausência de Deus para sempre. Porque Deus não tem prazer na morte nem dos ímpios, como está lá em Ezequiel. Que antes ele se arrependa, se converta e venha a mim, o Criador, diz o Eterno. Então eu, no meu pensar, eu não acredito que Deus vai lançar as almas no lago de fogo e o cara fica lá eternamente, perpetuamente sofrendo. Ai, 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 ai. Não. Significa a ausência de Deus. Nunca mais verão Deus. Nunca mais vai ouvir alguém pregando o nome de Deus, o amor de Deus, o carinho de Deus, a atenção de Deus. Deus virará as costas para eles, porque viraram as costas para Deus. É nesse sentido, pelo menos é a minha visão. Porque se a Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte de um ímpio, como é que Deus agora vai deixar as pessoas lá sofrer e gritar eternamente? Será que ouvir de Deus não vai doer? Ou seja, já era, meu filho, nunca mais vocês vão ouvir falar de mim. Vocês não vão ver o céu como ele é. Que os arrebatados, quem viveu o meu nome, verá a minha glória, verá a minha face, verá o meu Filho, verá o Espírito Santo. É um Deus eterno nas três pessoas. São três pessoas distintas, mas o mesmo caráter, o mesmo poder. Entenderam agora? Jesus disse, está lá em João 17, Pai, dai-me aquela glória que eu tinha junto a ti. No princípio, olha, que eu tinha junto a ti, porque Jesus estava aqui, pregando o Evangelho, ele pediu a glória. Jesus não ia orar e dizer assim, oh, eu mesmo, me dê a glória que é minha. Não! São três pessoas distintas, mas um Deus eterno nas três pessoas. Não é três deuses. Agora é trazer Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo na linguagem popular. Mas é um Deus eterno nas três. Quer prova? Vamos lá. O que nós somos? Tricotômicos, sim ou não? Corpo, alma e espírito. Cabeça, tronco e membro. Mas é um só. A cabeça vira, vai para onde eu quero, o pensamento, o QI. Quero levantar o pé. Pronto. QI, pensamento. O espírito ninguém vê. A alma, a tradução que é o sangue. A alma vivente, sangue. Mas ninguém vê o espírito. Mas a Bíblia diz, Deus diz, eu peso o espírito na balança. E o que é encontrado em falta, eu vou requerer. Já pensou o espírito? Quem vê um espírito? Aí eu vi uma visão, eu me assustei, aí é coisa do espiritismo, ou então, se Deus revelar, que Deus pode revelar. Porque tem dois tipos de espírito, espírito bom, de luz, e espírito das trevas, enganador, usurpador, que
engana as pessoas, se faz passar por alguém que morreu há 10, 15, 20, 30, 100 anos atrás, até 1000 anos. Ele, até a caligrafia ele imita, porque ele é espírito, ele é cão. Ele imita a voz. E alguém enganado por esses tais. Amém, abençoado. Então pense nisso. Então Deus, Ele mandou Jesus para morrer por cada um de nós, para nos salvar. Então, meus queridos, assim como a água, o gelo e o vapor é uma coisa só, é Deus. Vocês entenderam? Que Jesus Nivoral é o mesmo? Não. Mas é aquele Pai, terceira pessoa distinta. Aí ele diz: em meu nome expulsarão o demônio, em meu nome falarão novas línguas, em meu nome coloca a mão sobre os enfermos, serão restaurados. Mas ele diz: ide por todo mundo, batizando as pessoas que vai me aceitar como Salvador, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. 3 pessoas distinta e um Deus eterno atuando nas 3, como eu e vocês, cabeça, tronco e membro, corpo, alma e espírito, a gente atua em um corpo só, mas é dividido em 3, sim ou não? Entenderam? Para que não haja mistura. A água, líquido, gelo, se derrete e continua sendo água. E quando bota no fogo, ela vaporiza, é a mesma água, só que em vapor. Mas é uma coisa só, água. Então Deus, Ele nos ensina. Então, meus queridos, aí a Bíblia diz: eu vi quando foi lançado no lago de fogo e enxofre todos aqueles que negaram a Deus, que não quiseram nada com Deus. Lá em Eclesiastes está dizendo: eu trarei a justiça à tona. Está lá no 12 e o verso 14. O 13 ele diz: de tudo quanto tens ouvido, o fim é temer a Deus e obedecer os seus mandamentos. É o dever de todo homem, todos nós. Mas será que a gente obedece a Deus como Ele manda? Mas é o dever de cada um de nós obedecer a Deus. Jesus disse: é melhor obedecer do que sacrificar. Tem pessoas que sacrificam a vida, é tanto sacrifício, mas não obedecem a Deus. Tem pessoas que obedecem o homem, a lei do homem, mas não obedecem a de Deus. Lembra quando Paulo, ele perseguia a igreja, e diz a Bíblia que pegaram João, pegaram Pedro, levaram até o Sinédrio. Quando chegou lá para o julgamento, aí disseram: esses homens aí atormentam o povo com a palavra de Deus, pregando esse tal de Jesus, vamos matá-lo. Aí disseram: a gente dá uma chance a vocês, dá uma pisa e vocês negam Jesus e tudo acabado, encerrado. Aí diz a Bíblia que Pedro e João disse: é melhor eu obedecer a Deus ou obedecer a vocês? Fazer a vontade de Deus ou fazer a de vocês? É lícito obedecer a vocês e não a Deus, que nos manda pregar o Evangelho de Jesus Cristo? Diz a Bíblia que tinha um cidadão, um PhD, que tinha o seu doutorado, chamado Gamaliel. Era um crânio. Ele disse: olha, solta esses homens, não mata esses homens, porque esses homens pegam esse Jesus de Nazaré que mataram na cruz. Se o que eles pregam é verdadeiro e Deus está com eles, vocês estão dando murro em ponta de faca. Vocês vão se acabar tudinho. Agora, se o que eles pregam é mentira, vai passar 1 ano, 2 anos, 3 anos, vai se acabar. Feito outros que apareceu aí com suas religiões e hoje nem existe mais. Sabe o que vocês fazem? Solta eles. Aí deram uma pisa nos dois e disseram: não preguem mais esse nome de Jesus.
Aí eles disseram, sinto muito, pode bater em nós, mas a gente vai continuar pregando o nome de Jesus. Faz 2000 anos, ainda continua o nome de Jesus sobre a terra, sim ou não? Olha que Gamaliel disse, é coisa de homem, 2, 3 anos vai se acabar. Faz 2000 anos, continua perpétuo o nome de Jesus, eterno, soberano, salva, liberta, transforma, expulsa demônio, expulsa enfermidade, expulsa a ruindade. O que é mal ele faz ficar bom, o que é perverso ele trai e endireita, ele conserta, ele liberta bandido perigoso, liberta ladrão, malfeitor, liberta drogadita, ele liberta quem está em boca de fumo, traficante de arma, traficante de droga, traficante de ser humano. Jesus entra, ele salva, liberta e transforma. E se o cara não quer, Jesus derruba ele e bota na sepultura. Jesus tem moral. Pense na moral. Jesus não teme a homem, nem teme a governo, e nem tampouco teme ao inferno e a capetada que lá existe. Jesus dá uma ordem e a terra treme e se abala e se enverga diante dele. Ele é o Senhor. Pense na autoridade. Ele fala e a terra se cala, e lhe obedece. E temos prova na Bíblia, Mateus 8:27, que homem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Quem é este homem? Salmo de número 24 e o versículo 8, vai se cumprir a entrada da igreja nos céus. Abre as portas eternas, aí vem o Rei da Glória. E milhares de anjos vai perguntar, quem é este Rei da Glória? E diz a Bíblia, a igreja vai dizer, a igreja somos nós, Jesus, ele é o Rei da Glória. Mas a porta não vai se abrir. Aí diz a Bíblia que mais uma vez, abre os portais eternos, porque aqui está chegando o Rei da Glória. E os anjos dirão mais uma vez, quem é esse Rei da Glória? Para que a gente abra os portais eternos. A igreja dirá, Jesus, o Senhor dos exércitos, ele é o Rei da Glória. E a porta vai se abrir. E a igreja vai entrar e Jesus na frente, olha, triunfando. É a Bíblia que diz, eu acredito nela. Pense no poder que ele tem. Aqui veio como ovelha. No passado o mataram, porque foi da vontade do Pai. Isaías está lá, 53:10. Era da vontade do Pai que o filho fosse moído, morto, para salvar todos os rebeldes da terra. Eu estava no meio. Mas agora não vem mais como cordeiro, vem como leão da tribo de Judá. Se os anjos perguntassem a mim, Deus dissesse, meu filho, fale o que Jesus é. Na hora que chegasse lá no Salmo 24, abre as portas eternas e vem o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? Para que a gente abra, eu diria, o leão da tribo de Judá, a rosa de Saron, o lírio do vale, a semente da mulher, o purito dos milhares, o doce cantor de Israel, a pérola, digno de preço, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, para a eternidade, príncipe da paz, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro, o pescador da Galileia, o Galileu, o Nazareno, o Fechua, o Ramachia, o Menaque Jerez, o Chiloé, o El Kiba, Deus forte, Medaberel, Deus que fala, Shimael, Deus que escuta, El Roi, Deus que tudo vê, Emanuel, Deus no homem, Ele Malé Ramime, o Deus cheio de misericórdia, Jeová em hebraico, alto, assistido que se revela, Jeová Miskidaski, Jeová Skikrênio, Jeová Nissi, o Senhor que é a nossa bandeira, Jeová Jiré, o Senhor da prosperidade da provisão, Ele é Deus em cima, é Deus embaixo, é Deus em vocês, anjo, Ele é Deus no céu, é Deus na terra, é Deus no fogo, é Deus na água, é Deus no ouro, é Deus na prata, é Deus no bronze, é Deus para salvar, Deus para libertar, Deus para transformar, é Deus na harmonia, no oxigênio, no hidrogênio, na fonte das águas, é Deus com certeza, Leicleitio, Alacai, Rumio Combundo Presto, é da Açaí Teclatio, Ele é o Senhor no vento, é o Senhor na hora que passa, Ele é o Kyrios absoluto, é o Rei do Cosmo, é o guardião do universo, é o nosso protetor, é o Pai da luz, é o nosso guia, é o nosso advogado, é o nosso juiz, Ele é médico por excelência, Ele salva, Ele liberta, Ele transforma, Ele é entre os animais domésticos, como também os animais pintados, em Foz do Iguaçu com 275 graus de água, Ele é, com certeza nas galáxias, na Via Láctea, é no Sol, é na Lua, é em Marte, é em Plutão, é aqui, é em São Paulo, é no Canadá, é no Chile, Ele é, com certeza, em todo lugar do universo, Ele é na sétima dimensão, Ele é entre os querubins, entre os
serafins e arcanjos, Ele é aqui com vocês agora, Ele criou vocês, Ele é o Senhor de todas as coisas. Eu ia dizer tudo isso e muito mais, que ainda é pouco. Ainda é pouco. Aí eu ia dizer, Ele morreu lá embaixo para salvar a humanidade e salvou. Venceu a morte e o inferno. Ele venceu também Satanás. Ele criou vocês, criou os céus dos céus e a glória. Ele criou todo o sistema planetário. Ele é em qualquer lugar do universo. E vocês existem porque Ele está aqui, o leão da tribo de Judá, e criou vocês. E vocês têm que obedecer a Ele. E os anjos, olha, ia cair de joelho, dizendo, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só Jesus é Deus. Aí eu diria a ele, esse é aquele que levantou Davi e deu vitória a Davi na caverna do leão com 400 varões de guerra e 37 se destacaram. Esse é aquele que lá ele matou 185 mil príncipes de guerra do rei Senaqueribe para dar vitória a Ezequias. Esse é aquele que fez voltar o relógio de Acás 10 graus e o tempo, e ele fez o sol retroceder, que o sol ele faz rotação em todo si mesmo, 69 mil km por hora, e Deus disse volta, e ele teve que voltar, volta o tempo voltou. Quem pode voltar o tempo se não Deus? Quem se atreve? Ele é aquele que disse o mar, aquieta-te, vento obedece minha voz, e o vento aquietou-se, obedeceu a voz dele. Ele é aquele que disse ao defunto, levanta-te, sai da sepultura, Lázaro, e ele saiu. Ele é aquele que criou os céus e a terra. No princípio, criou Deus os céus e a terra porém sem fora vazia, e havia as trevas sobre a face do abismo, e o Espírito ele disse, haja luz, e houve luz. Ele criou a constelação, Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele criou o tempo, Ele criou as horas, Ele dá vitória, Ele dá livramento. Ele diz a morte bate em retirada, ela tem que bater em retirada. Quem é Ele, senão esse que está aqui, Jesus de Nazaré? Eu diria aos anjos. Pense no poder. E se fosse dar mais pincelada na Bíblia, eu dizer, ele é aquele que é com Isaac, Abraão e Jacó, com Elias, Isaías, Abacuque, Sofonia, Ageu. Ele é aquele que sustenta o sol, mais de 1.300.000 vezes maior do que a terra, 4.443.200 km, em circunferência 6,0910 elevado a 12 ao quadrado, que para os matemáticos é impossível. A extensão do sol está na palma da mão dele. Eu vou descer agora. Se alguém quer entregar a vida para Jesus, não deixe para amanhã. E se vocês sentirem de Deus e quiser se inscrever no meu canal, agradeço o pastor Marcelo Silva. Estou até gravando aqui. Eu tenho um canal lá no YouTube, pastor Marcelo Silva, no YouTube, TikTok, Kawaii, dizendo que Jesus é bom, que tem uma excelente em cada vida. Hoje é 19 de setembro de 2025. Que Deus abençoe a todos. Agradeço o amor de vocês, o carinho, a compreensão. Leiam a Bíblia. Não esqueça que em breve vai se cumprir o Salmo 24 e a igreja vai entrar lá. Nós vamos entrar lá. E os anjos vão ter que bater continência para a igreja. E eu acho é bom, com Jesus na frente, o leão da tribo de Judá. Que Deus abençoe a todos. Agradeço o amor de vocês, o carinho e a vossa compreensão. Leiam a Bíblia. Medite na palavra do Eterno. Amém.